Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre cirurgia vascular na prova do Revalida. Pessoal, cirurgia vascular é um tema que não é muito cobrado, é média de uma questão por ano. Nos últimos anos cobrou trombose venosa profunda, doença arterial oclusiva periférica, cobrou também a parte de aneurisma, com mais de uma questão inclusive sobre aneurisma. E é uma parte que ainda tem muito a ser cobrada, em especial doença crônica venosa, doença venosa crônica. Vou chamar atenção aqui para membro inferior. Por quê? Porque é uma rotina de unidade básica de saúde se atender pacientes com doenças crônicas de membro inferior, venosas crônicas de membro inferior, e é uma questão que nunca caiu ainda. Então chamo atenção para isso para vocês, assim como doença arterial aguda, tá? Obstrução arterial aguda, eu acho que é uma coisa que também pode ser mais cobrada. Vocês ficarem atentos e não deixar de ler um pouco sobre isso, pensando nas próximas provas. Vamos para a questão. Revalida 2011. Homem de 45 anos de idade, submetido à cirurgia pélvica com duração de 1 hora. Segundo dia de pós-operatório, ele teve dor na panturrilha, aumento de temperatura e edema. Opa, tá me sugerindo aqui uma TVP. Clinicamente, PA de 14/9, frequência cardíaca 120, respiratória de 30. Realizou um eletrocardiograma, taquicardia e ritmo sinusal. Exclui aqui uma possível FA também desse doente para pensar em algumas obstruções venosas, arteriais, enfim. O método de escolha para o diagnóstico primário da intercorrência apresenta no segundo dia de pós-operatório apresentada no segundo dia. Qual foi, então, a intercorrência apresentada no segundo dia? Ele está falando aqui do aumento da dor, o edema e o aumento de temperatura dessa panturrilha, ou seja, TVP. Vamos lá? É uma cirurgia de pelve, que vai causar um transtorno para esse paciente pós-operatório de deambulação. Tem sinais de TVP, né? Tem dor, tem edema, tem aumento de temperatura. Uma coisa que faltou falar aqui, colocou só o edema, mas quando você tem uma diferença maior do que 2 centímetros de circunferência de uma perna para outra, isso favorece o seu diagnóstico de TVP, tá? 2 centímetros é um número mágico. Beleza, vamos ver as alternativas. A venografia, por ter maior acurácia do diagnóstico e localização do problema e ser pouco invasível. Pessoal, a venografia ou flebografia realmente é o exame padrão ouro para a gente ver trombose venosa. A questão é caro, é invasivo, então ele é mais difícil de ser realizado. Sendo assim, a alternativa fala de ser pouco invasivo. Não, ele é muito invasivo. Letra A se desconsidera. Letra B. A dosagem de dedímero por ter alto valor preditivo positivo e ser bastante específico. O dedímero ele é uma substância que ele é produzida por degradação da fibrina. Então sempre que você tiver a formação de um trombo, você vai ter produção de fibrina, você vai ter formação e degradação de fibrina e automaticamente você vai ter dedímero. O que acontece e onde está o erro ela não tem alto valor preditivo positivo, ela tem alto valor preditivo negativo. É um exame que é muito sensível, ou seja, ele tem chance de vir positivo na presença ou na ausência de uma trombose venosa, porém, se ele vier negativo, a chance daquilo ali ser uma TVP é mínima. É um alto valor preditivo negativo. É onde está o erro aqui. E bastante específica, ela é pouco específica. Tanto que a maioria dos pacientes em pós-operatório ou doença oncológica ou algumas outras patologias terão o dedímero aumentado. Letra C. A pletismografia de bioimpedância para permitir a capacitância venosa ser pouco invasiva. Pessoal, colocou isso aqui para te confundir. Não tem nada a ver. Letra D. A venografia de ressonância magnética por ser ideal em casos agudos e ser bem tolerada pelos pacientes. Ressonância magnética, venografia através de ressonância magnética não é indicado para diagnóstico de TVP. Por último, ultrassonografia com Doppler, por ter ótimo valor preditivo positivo e ser pouco invasivo. Perfeito. O Doppler ele tem um valor preditivo positivo realmente, né? Ele é um exame talvez de maior acurácia para a gente poder conseguir ter esse diagnóstico. Ele não é invasivo, você não usa radiação, você não tem que furar o paciente. A indicação aí, então, é do Doppler quando você pensar em TVP. Eu queria que vocês dessem uma olhada
nessa colinha para vocês aí, porque quando a gente fala em trombose venosa profunda, a gente tem que falar da tríade de Virchow. A tríade de Virchow ela inclui lesão endotelial, estase ou turbulência no fluxo sanguíneo, né? E hipercoagulabilidade. Se você tem um paciente mais idoso, paciente que então fez uma cirurgia maior, você tem alguns scores aí, né, alguns critérios que você vai usar para isso. Na nossa apostila a gente está comentando sobre eles. E o paciente, no nosso caso citado, é uma paciente que não é uma paciente idosa, ela tem 45 anos, mas ela fez uma cirurgia que, apesar de duração curta, vai gerar aí um tempo de molho. Então ela vai ter uma estase, ela teve lesão endotelial, e aí entra alguns outros fatores para a gente pensar em hipercoagulabilidade, não no caso dela, mas quando você tem outras doenças tabagistas e por aí vai, que você tem que pensar que esse doente é um doente susceptível a apresentar uma TVP. Então, quando você pensa em tríade de Virchow, pensa em TVP. E pode cair perguntando qual é a tríade de Virchow. Isso é muito comum, é uma coisa que tem que estar incrustada aí em vocês, incrustada mesmo em vocês, e tem que estar na memória sobre esses 3 fatores. Tranquilo? Qualquer dúvida manda pra gente, a gente vai respondendo. Espero vocês nas próximas aulas aqui do Provalida. Um grande abraço e bons estudos. Tchau, tchau!